Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, mais uma vez agradecemos a oportunidade que estamos tendo do encontro, do estudo, do aprimoramento, que possamos contar com o auxílio do alto dos trabalhadores desta casa, mais uma vez, e que a nossa irmã possa ser bem intuída no estudo que será apresentado na tarde de hoje. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade, que assim seja em seu nome, Mestre querido, e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Boa tarde para todos nós. Vamos dando sequência ao nosso estudo, né? Não temos pressa, porque ninguém vai se formar aqui, nem ganhar diploma de espírita, né? O diploma de espírita, ele não é dado por nós, né? E sim pelos espíritos que veem a nossa conduta. Porque, segundo o Evangelho, o verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que ele faz para domar as suas tendências. Então, mesmo sem ser estudioso do espiritismo, mesmo sem ser religioso, ele terá uma conduta espírita, desde que ele se esforce para domar as suas tendências inferiores, desde que ele opere a sua reforma íntima e trabalhe a caridade, a solidariedade, porque o espiritismo levanta a seguinte bandeira: fora da caridade não há salvação. Agora, puxando um pouquinho de sardinha para o nosso lado, vamos combinar que a doutrina dos espíritos é um atalho, né? Faz a gente chegar um pouquinho mais rápido, porque entrega em nossas mãos o segredo da nossa felicidade. Né? Falamos aqui domingo sobre o papel do centro espírita, já que nós estamos em pleno aniversário da nossa casa, e falamos sobre a função principal do centro espírita, né? Que é a divulgação da doutrina espírita, que tem como objetivo oferecer condições para que a gente se reforme. Então, esse é o grande papel dessa casa. A reunião mais importante da casa é essa que nós estamos fazendo hoje, a que fazemos domingo, porque é essa que nos oferece condições de aprendizado. Claro que a gente pode muito bem estudar em casa, mas é aquilo que eu já até comentei aqui uma vez com vocês. Nem sempre eu tiro por mim, tá? Até porque, quando eu não venho, é porque eu estou impedida nesse horário por uma outra atividade. Nesse horário, com certeza, não estarei tendo condições de estudar o espiritismo em casa nesse horário. Porque se eu tivesse condições de estudar em casa nesse horário, eu estaria aqui, né? Então, mas em outras reuniões, que essa eu tenho esse compromisso aqui de fazer o estudo, né, da nossa tarde, mas em outras reuniões da Casa Espírita, nem sempre quando eu não estou aqui, eu estou lá estudando o Espiritismo. Às vezes deixo para um pouquinho mais para depois, à noitinha, seja lá, né, o horário que for. Então, não é que a presença nossa na Casa Espírita vá fazer, assim, seja indispensável para o nosso aperfeiçoamento. Mas conta muito, porque aqui nós temos esse horário reservado para isso. Estamos num grupo, né? São muitos espíritos aqui nos ajudando, interferindo a nosso favor, neutralizando algumas influências para que a gente possa aprender mesmo a doutrina espírita, o que nem sempre acontece, às vezes, dentro do nosso lar, dependendo do nosso pensamento, da sintonia, né, que se encontra em nossa casa. Não moramos só, né, moramos com mais pessoas, e nem sempre o ambiente é favorável. Às vezes tem interferência de espíritos inferiores, que não deixa a gente estudar. Né? Então aqui nós temos uma proteção nesse sentido, porque os espíritos que aqui entram, eles ouvem também. Aqui eles têm que ouvir, aqui eles não vão fazer bobagem, aqui eles não vão interferir. O máximo que podem fazer, né, é
causar, às vezes, um pouquinho de sono e a gente dormir, mas, não vamos atribuir o nosso sono a isso, tá? Isso é 0,001%. Na maioria dos casos é cansaço mesmo, é sono mesmo, dormiu pouco, né? Porque uma vez me perguntaram, mas será que é influência? Pode? Eu digo pode, mas é muito pouco provável. Porque aqui nós temos uma proteção muito grande, os espíritos que nos ajudam estão aqui para nos auxiliar nesse aprendizado. Então, provavelmente, isso é o máximo que eles podem fazer, mas olha, fazem muito pouco, numa escala muito pequena, e na maioria das vezes é sono mesmo. Né? Às vezes as pessoas perguntam, todas as vezes eu quero fazer minha prece à noite, mas eu durmo rezando, eu não consigo fazer. Isso aí é influência espiritual? Não, é sono mesmo. É cansaço mesmo. Então, faz antes de ir para a cama, né? Faz enquanto está ali acordado, porque depois que a gente vê aquela caminha, quem está com sono, vê aquela caminha na frente, arrumadinha, já cai dormindo, né? Não tem como. Agora, vamos sentar, faz na sala, sentado na sala, ou até no quarto sentado, mas ainda assim é capaz de cair lá dormindo, né? Então, é sono mesmo, é cansaço mesmo. Aqui dentro nós temos uma proteção muito boa. Essa casa espírita tem uma equipe espiritual maravilhosa trabalhando, que trabalha incessantemente. Isso é um ponto de luz na escuridão aí que a gente se encontra ainda. Então aqui é muito bom. Esses encontros são ótimos. A gente tem o auxílio dos encarnados e dos desencarnados. E é muito bom a gente poder estar aqui toda terça-feira estudando um pouquinho dessa doutrina. Bem, o dever de casa ficou para a questão 276 em diante, né? Foi o dever de casa. Aquele que foi grande na terra e se encontra inferior entre os espíritos sente humilhação? A gente fica imaginando, olha só, vamos nos imaginar. Vamos nos imaginar. Ninguém é melhor do que ninguém, né? A gente está todo mundo aqui na Terra, nós estamos todos no mesmo barco, a gente tem mais ou menos a mesma evolução, estamos numa situação mediana, mas a gente às vezes se acha, né? Se acha melhor, se acha mais bondoso, né? Se acha. Mas na verdade, a gente pode não ser e pensar que é. E achar que o outro é mais inferior, né? Bom, moralmente falando, a gente não tem a menor condição de medir isso. Por quê? Mas o que eu vejo pessoas fazendo por aí, eu não faço, não. Não faz. Mas tem certeza que não é capaz de fazer? Isso é uma resposta que a gente não consegue se dar, não. Porque tudo depende da situação, depende do momento, das condições, da nossa fragilidade, da abertura que a gente dá para entrar uma interferência perigosa na nossa mente. Olha, ninguém está livre de uma influenciação feia. Ninguém está livre de uma investida espiritual ruim. Porque somos espíritos inferiores. Nós abrimos portas com a nossa fragilidade. Todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles. E nós podemos esconder isso dos encarnados. Mas dos desencarnados, a gente não pode esconder. Não tem como. Eles conhecem nossos pensamentos. Eles conhecem nossas intenções, nossos sentimentos. Eles sabem de verdade. Eles sabem até coisas que nós não sabemos. Eles sabem do que nós somos capazes e nós não sabemos. Tanto que eles investem. Eles investem porque eles sabem, ali eu consigo. Porque eles conhecem as nossas tendências. Nós não podemos esquecer que nós estamos num corpo físico, isso serve de escudo. Nós estamos temporariamente, assim, com algumas questões adormecidas. Estão no nosso arquivo mental, mas não estão no nosso nível de consciência. Então, muitas vezes, a gente não sabe do que a gente é capaz de fazer. Então, nós estamos numa situação de evolução muito perigosa. Temos muitas inferioridades, nos achamos às vezes melhor do que alguém e nem sempre somos, né?
Às vezes a gente até está um pouquinho melhor, mas nem sempre somos. Agora, na questão intelectual, a gente pode medir. E parece que quanto mais intelectualizada é a pessoa, se ela não for moralizada, mais orgulhosa ela é. E ela nunca vai se sentir bem vendo uma situação de alguém bem inferior a ela, intelectualmente falando, que essa diferença a gente pode medir, a moral não pode. Ela não vai se sentir, tanto que quando a gente dá uma opinião, quando a gente expressa, argumenta alguma coisa contra uma pessoa que tem uma inteligência muito grande, essa pessoa não gosta. Logo de saída ela discorda. Depois ela pode até pensar, mas de saída ela fica nervosa. Como alguém tão inferior intelectualmente a mim pode me dar uma opinião, pode me ensinar alguma coisa? Né? Então, quanto mais evoluído intelectualmente é o ser, se ele não for moralizado, ele fica mais orgulhoso. Lembra na semana passada que a gente leu aquela situação da rainha de França? Não é? A rainha, ela não teve essa pose de rainha nem até o túmulo, nem ali, que dirá na entrada, né, da dimensão espiritual. Então é muito fácil, às vezes, a gente, por exemplo, nós, né, sempre lembro disso, que o Flavinho, o filho da Ângela, quando era pequenininho, falava que a gente vinha para cá, que a gente era metido de besta. Falar, né? Eu sempre lembro disso. Então, a gente metido de besta, a gente vem para cá. Mas, olha, a gente sempre procura separar essas coisas. O que eu falo aqui não é o que eu penso, não. É o que eu aprendo no Espiritismo. Quem dera que eu já tivesse incorporado esses conceitos ao meu pensamento, porque se eu tivesse feito isso, eu também agiria assim. Porque é o pensamento que alicerça a ação. Se eu já tivesse colocado tudo isso na corrente do meu pensamento, eu estaria muito bem. Mas não botei. Com certeza não botei. Né? Não botei. Então, aí, claro que eu tenho, às vezes, opiniões diferentes, pensamentos diferentes, e vou agir diferente. E depois vou ficar com a vergonha enorme daquilo. Porque sei. Não é? Então, o conhecimento, ele vale muito, mas não vale tudo. Se ele estiver ali na superficialidade, sem estar incorporado à corrente do pensamento, ele vai valer menos. Né? E nós vamos ser muito mais cobrados numa situação assim. Mas aí, aquele que às vezes está aí sentadinho, que se viesse falar, ia falar muito melhor do que a gente, tem até mais conhecimento, estuda muito, não vem. Então, aquele que está sentadinho aí, às vezes, pode achar que a gente está sabendo muito, a gente não está sabendo nada. A gente lê, estuda, e isso aqui, qualquer pessoa tem condição de fazer. Né? Ler, estudar, aprender, refletir sobre o que aprende. Pode não gostar de falar, mas pode saber até muito mais do que quem está aqui. E quem está aqui está passando o que não é nosso. Né? Eu não estou passando nada meu, eu estou passando conceitos espíritas, que eu abraço, que eu considero certo, e é certo. A ciência não contradiz, nem nada disso. Mas quem dera, né, que eu já tivesse incorporado tudo isso ao meu pensamento e sentimento para agir assim. Então, o conhecimento sozinho, ele não vale tudo. Aí eu chego, então, na dimensão dos espíritos. Se eu for muito orgulhosa e vaidosa com pouco que sei, chego lá, vejo pessoas que eu achava que não sabiam nada perto do que sei, muito melhores do que eu. Né, espíritos em melhores condições. A gente tem aquela historinha daquela pessoa que todo dia chegava até um pouquinho atrasado, porque saía do serviço e chegava uns minutinhos atrasados, mas não faltava reunião. Sentava no último banquinho do centro, ficava tão atento, né, ao que a pessoa estava falando, ao que o orador estava falando. Desencarna o orador, e lá se vão os dois para a dimensão espiritual. O orador chega cheio de problema, cheio de dificuldade de aceitar a nova situação. Quem vem ao socorro dele?
Aquelezinho que ficava lá no último banquinho, que chegava um pouquinho atrasado, né, mas não faltava, que tinha um respeito enorme pelo orador. Aí o orador, mas como que você pode me ajudar? Eu te ensinava, você ouvia. Ele falou, o que você fez para você estar tão bem assim? Tudo que o senhor ensinou. Eu fiz tudo que o senhor falou que era para fazer. Tudo que eu aprendi. Então, é isso que conta. Ele incorporou a ideia. Embora conhecesse menos, mas tudo que conhecia, aprendeu e fazia. Então, isso que realmente importa. Esses espíritos que entram na dimensão espiritual em paz dessa forma, com certeza vão ter excelentes relações no além-túmulo, né? Vão poder estar lá auxiliando os outros. Então, é claro que aquele que se acha muito bom, que acha que é ótimo, se ele chegar lá e vir outros espíritos que ele achava que sabia muito menos do que ele vai se sentir humilhado. Como a gente se sente aqui quando a gente é obrigado a dar, né, dar o bracinho a torcer, digamos assim, para algo numa situação que aquele que tinha muito menos desenvolvimento intelectual que a gente falou e acertou, e a gente não, né? Então, a gente, naquele momento, pode ficar humilhado, pode. Porque nós somos cheios de orgulho, de vaidade, de ciúme, a gente tem muito isso ainda. Isso faz parte, né, do nosso mundo aqui e do nosso nível de evolução. Então, é comum, e eles dizem que sim, né? Quase sempre muito grande, olha só, se encontra inferior entre os espíritos sem humilhação? Eles respondem, quase sempre muito grande, né? É a resposta que os espíritos dão, quase sempre muito grande. Sobretudo se era orgulhoso e invejoso, né? Então isso ocorre, né? É natural, faz parte do nosso nível de evolução aí. O soldado que após a batalha encontra o seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior? Eles respondem, o título não é nada, a superioridade real é tudo. Ele vai saber, na dimensão espiritual, ele vai saber que o título não é nada, que ele não é general na dimensão dos espíritos. E o outro não é soldado. Mas, com certeza, ele vai ter muito respeito por ele, principalmente se ele for um espírito humilde. Ele vai ter muito respeito pelo seu general. Como aquele que chegou lá numa situação melhor que a do orador, tinha por aquele orador que o auxiliou a entrar numa condição melhor na dimensão espiritual. Porque foi com o que ele ouvia, com o que o outro ensinava, que ele entrou numa condição espiritual muito boa. Então, ele tinha por ele um respeito enorme, e ele disse isso para ele, na história ele disse isso. Né, que ele tinha muito respeito, muita admiração por ele, e que ele se sentia muito honrado e muito bem em poder fazer alguma coisa por ele. Né? Então, é uma alma grande, é uma alma evoluída. Se não era muito evoluída intelectualmente na Terra, moralmente era. Humildade. A humildade, ela resume, né, tudo. Tem que ter humildade. No Evangelho tradicional, e algumas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá pobre de espírito. Esse pobre de espírito que está no Evangelho não significa pobreza e inferioridade, não. É não ter orgulho. É nesse sentido que está pobre de espírito ali. É um espírito humilde. Tá? É diferente do que hoje nós damos como conotação da palavra pobre e pobreza de alma. Quando hoje a pessoa não toma uma atitude boa, a gente diz, ai, que pobreza de alma. Pois é, mas no Evangelho, esse pobre não significa isso, não. Significa grandeza. Né? Ela tomou uma conotação totalmente inversa nos nossos tempos de hoje. Bem, os espíritos
de diferentes ordens estão misturados? Porque a gente tem que pensar, tem que entender bem sobre isso aqui, porque não existe um mundo à parte para os espíritos. A gente fala, o mundo espiritual. Não é um mundo só de espíritos. Né? Melhor dizer, a dimensão espiritual. Aqui, por exemplo, nós temos a Terra, né? Estamos no planeta Terra. A Terra tem também a dimensão espiritual nela. Nós temos a material e a espiritual. Então, nós podemos ter nesse ambiente aqui em que nós nos encontramos, a dimensão espiritual atuando aqui. Temos certeza da dimensão espiritual superior atuando aqui, nos auxiliando, nos ajudando, né? Fazendo o trabalho deles e nos auxiliando aqui a fazer o nosso. Mas, independentemente disso, nós temos a dimensão espiritual que pode estar acontecendo paralela a essa dimensão material, sem que uma interfira na outra. Tá? Sem a intenção da interferência. Nós temos dentro da nossa casa isso. Né? Nós podemos ter uma dimensão espiritual e uma dimensão material dentro da nossa casa e ter ali, né, espíritos envolvidos nessa dimensão espiritual que nem nos veem aqui, que nem nos veem dentro da nossa própria casa. Porque não é um mundo à parte, não é algo especial, é apenas uma outra dimensão. Né? Como não são universos paralelos, isso não quer dizer universos paralelos, não. Porque eu não sei nada sobre o universo paralelo, estou até querendo dar uma pesquisadinha sobre isso, mas parece que esses universos paralelos também trabalham na dimensão material. Não tenho certeza, vou pesquisar, tá? Isso está fora do meu conhecimento. Mas, com certeza, a dimensão espiritual, ela vive paralela à dimensão material. Na dimensão material, os espíritos têm corpos e na espiritual não tem. Né? Então, nós temos, não é um mundo à parte. Mas vamos ver o que os espíritos respondem a essa questão. Sim e não. Então, os espíritos de diferentes ordens são misturados? Eles dizem sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Afastam-se ou se aproximam, segundo a semelhança ou divergência de seus sentimentos, como acontece entre vós. Na Terra também não é assim? Nós não formamos grupos de interesse, né? Nós formamos grupos de interesse profissional, de interesse lúdico, né? De algum lazer. Nós formamos grupos, né? Que estão de acordo com as nossas preferências, que pensam mais ou menos parecido conosco. É tão interessante, assim, numa festa, eu sempre vejo isso, porque quando a gente, né, tá no meio, né, é do meio, né, numa festa onde tem lá muitas pessoas, quando dois espíritas começam a conversar, ou um espírita e outro não, o outro que é interessado nisso, ou que seja um curioso nisso, ele começa a se aproximar. Dali a pouco, tem um grupo grande, parecendo uma reunião espírita de papo ali, conversando. Agora, aquele que gosta muito de futebol, ele vê o outro comentando, ele já vai se chegando para o outro. Então, é comum quando a gente vê uma festa assim grande com muitas pessoas, os grupos separados. Eu acho que se a gente pudesse olhar de cima, ia ver pequenos círculos assim, arrumando o salão de festa. Né? Aí, as pessoas, é engraçado até que os cerimonialistas não gostam muito disso não, mas a gente faz, né? Deseducadamente a gente faz. Começa uma puxação de cadeira e juntar a mesa. Ah, não, esse assunto me interessa. Aí tem mais duas ou três, aí puxa a mesinha dele para perto, puxa as cadeirinhas para perto, desarruma o salão todo e cada um forma o seu grupo. Na dimensão espírita é parecido com isso. Não é muito diferente, não. Só que tem uma diferença fundamental. Os inferiores não vão onde estão os superiores. E na Terra não acontece isso, né? Na Terra tem livre passagem. Mas vamos continuar, olha só. É todo um mundo,
do qual o vosso é o reflexo obscuro. Sempre que a gente encontra isso, a gente deve atentar para a semelhança nas atitudes e não nas coisas materiais. Os da mesma ordem se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelos propósitos. Tão importante essa questão aqui. Formam famílias, olha. Formam famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelos propósitos. Não é pela consanguinidade. Não é porque foi pai, filho e irmão. Não. A união desses espíritos no além-túmulo, ela não é feita pelos laços consanguíneos que ele tinha aqui na Terra, e sim pela simpatia e afinidade. Lá, como eu já disse, não somos mãe e filho e irmãos consanguíneos. Nós somos irmãos espirituais, né? Somos todos irmãos. Somos espíritos. Não temos mais personalidade. Nós somos individualidade e não personalidade. Então, aquela personalidade morre. Ao morrer o corpo, morre com esse corpo também a personalidade. A aparência, como nós vamos ver aqui um pouquinho abaixo, do perispírito, se ele puder escolher, ele escolhe a que ele quiser, que ele já teve, ele não pode escolher a que nenhum outro espírito teve, ou então ele fica até a próxima encarnação com a aparência que tinha da última encarnação. Se ele já for mais evoluído, ele pode escolher. Mas esses espíritos formam, então, famílias por afinidade. Não é por consanguinidade. Os bons, pelo desejo de fazer o bem. Os maus, pelo desejo de fazer o mal. Pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os seres semelhantes a eles. Né? É assim. É por semelhança de pensamento. Então não é um mundo à parte. O universo não restringe isso ou aquilo. Claro que na erraticidade, quando a alma está na erraticidade, ela está em mundos, em muitas moradas que existem lá, trabalhando pela própria evolução, trabalhando, auxiliando os outros. Né? Esses mundos superiores não são abertos aos espíritos inferiores. Esses não são. Mas o universo não tem porta, né? Ele não tem porta para ser fechada para um outro espírito. Eles são impedidos pela própria sintonia do pensamento, que não está de acordo com os mundos superiores. Então, eles não podem adentrar mundos superiores. Mas os outros vão, né? Como a gente vai... Kardec faz essa pergunta aqui mais embaixo. Aí Kardec faz um comentário, ó. Igual a uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram. Saem sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela similitude de gostos, onde o vício e a virtude se acotovelam sem se falarem. Tudo misturado. Não é? Nós vivemos num mundo, nós temos uma sociedade aí, né? Cada ambiente tem a sua população, né? E ali não tem diferença, ó, esses vão ficar aqui, esses vão ficar ali. Não, é tudo misturado. Né? Não tem classe social, não tem nível de intelectualização, pode ter dentro das instituições. Não é? Num banco de uma universidade, não vão estar ali pessoas sem preparo para estarem ali assistindo aquelas aulas. Então, mais ou menos essa diferença também é como aquela pessoa que já alcançou um nível de intelectualização grande, ela vai cursar, né, um ambiente, ela vai estar num ambiente dentro de uma universidade, que aquele que está lá no curso fundamental não vai. Só depois ele vai chegar lá. Mas ele tem que caminhar primeiro. Então, ele não tem livre acesso, ele pode entrar, ele não vai ser impedido de entrar ali, mas estudar ali, né, ter a sua matrícula ali, ele não vai poder.
a menos que ele tenha, né, evoluído, estudado e conquistado isso aí. Então, ele não pode por essa razão, porque ele não tem as mesmas condições, o mesmo preparo. Isso acontece mais ou menos na dimensão dos espíritos. Mas eles ficam no mesmo ambiente, é o universo. É o universo. Na Terra, por exemplo, a Terra é um plano inferior. Ela é um plano de provação e expiação. Na atmosfera espiritual da Terra, os espíritos ficam na atmosfera espiritual. O espírito não anda na Terra, não anda igual a gente. Quando um espírito é visto por nós, ele está na atmosfera espiritual da Terra, ele não está na material, ele está na espiritual. Então, esses espíritos ligados à atmosfera espiritual da Terra, ligados, bem entendido, são inferiores. Igual a nós que estamos aqui, porque somos nós que os atraímos. Nós que fazemos essa atração com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. A gente atrai espíritos que comungam dessas ideias nossas, né? Estão ali, em volta, na atmosfera espiritual da Terra. Já os espíritos superiores, não ligados à Terra, não estão na atmosfera espiritual da Terra. Vêm até nós nos ajudar. Vêm nos proporcionar uma demonstração de valor, um exemplo grande, mas não estão ligados à Terra. Mas vêm. Já os espíritos ligados à Terra não podem se ligar a uma atmosfera espiritual de um planeta superior, porque eles não têm condições. Então, eles se relacionam com aqueles que são semelhantes a eles. Aí, para aquelas encenações, né, que a gente vê no cinema, tem que fazer alguma coisa, né? Então imitam o inferno de Dante, né? A Divina Comédia. Aí faz aquela encenação do Vale dos Suicidas, com aquela lama, com aquele fogo. Não é assim. Não é bem assim que as coisas acontecem. É apenas uma demonstração, é uma arte cênica ali, né? Não é bem assim. Ah, existe aquele vale. Não existe aquele vale. Aquele vale está sendo criado pela sintonia dessas almas que ainda têm essas afinidades, que pensam dessa maneira, que estão perturbadas. Então, não vão plasmar nada lindo, né? Não vão plasmar nada maravilhoso. Quando o espírito está na dimensão dos espíritos, ele faz a modelagem da sua sintonia mental, que logo se esvai desde que ele deixe de sustentar esse pensamento. Isso é é natural isso, né? Porque ele que está criando essa ideia. Mas não é num mundo à parte. Não existe um lugar físico para isso, né? Está na dimensão espiritual. Lá não tem um lugar físico. Mas a criação mental forma essas paisagens, forma esses cenários. E como semelhantes nas suas tendências, nas suas preferências, um vai se aproximando do outro e vai plasmando parecido e fica aquele cenário triste de ver que os espíritos veem, né, que são manipulações do pensamento daqueles que ali estão. Todos os espíritos... Kardec faz um comentário aqui. Igual, então, a uma grande cidade, onde os homens de todas as classes se misturam, mas nem por isso são da mesma classe, né? Todos os espíritos têm acesso reciprocamente uns junto aos outros? Porque essa é sempre uma curiosidade, né? Será que a gente encontra todo mundo, está todo mundo junto, é recíproco isso? Eles respondem, os bons vão por toda parte e é necessário que assim seja para que possam exercer a sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos imperfeitos, a fim de que não levem a eles o distúrbio das más paixões, que acabamos de dizer. Mundos superiores, dimensões espirituais habitadas, modeladas, plasmadas por espíritos superiores, ali não vão ser aceitos os espíritos inferiores. Eles não têm nem como entrar. Não tem nem como entrar.
qual é a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Como que é isso? Qual é a natureza dessas relações? Os bons procuram combater as más tendências dos outros, a fim de os ajudar a subir. É uma missão. Então, os bons espíritos, eles estão sempre indo a regiões onde esses espíritos inferiores plasmam, regiões espirituais, né, onde eles se encontram, onde eles se agrupam, para poder auxiliar esses espíritos. Porque nem todos têm condições de ser ajudados de imediato. Porque eles não entenderam ainda, não sabem nem que desencarnaram. Estão, ou então sabem, já se juntaram a grupos que não são bons, né? Grupos maus, e eles bem que gostam de espíritos para engrossar a fileira deles, né? Quando, às vezes, aqui na Terra, nós temos, assim, muitas seitas, né? Na Terra, com herança de outros povos, de outras culturas, que fazem esse ou aquele trabalho, utilizando-se dos espíritos para esse tipo de trabalho. Aí vamos analisar. Alguém que vai a um centro mediúnico, seja ele qual for, da seita que for, não é, da filosofia lá, da religião que for, seja ele o que for, mas que seja um centro mediúnico. O que é isso? É um centro que faz intermediação com os espíritos. Não é só o espiritismo que faz isso, né? Não é só o espiritismo que tem médiums fazendo o intercâmbio. Todo centro mediúnico, que não é espírita, centro mediúnico, desta ou daquela seita ou daquela religião, que trabalha com os espíritos, são centros mediúnicos. Aquele que vai lá procurar fazer o mal para alguém, né, para poder causar a desgraça e infelicidade na vida de alguém, ele vai pedir isso para um espírito bom? Claro que não. Um espírito bom vai estar lá trabalhando nesse centro mediúnico? Claro que não. Então, olha aí o tamanho do comprometimento dessa pessoa encarnada que vai para um centro mediúnico pedir uma coisa terrível lá, né? Pedir a um espírito para fazer isso ou aquilo. Pode fazer? Pode. Pode tudo, desde que Deus permita. Ah, mas Deus permite? Ué, se a gente atrai pela sintonia de pensamento, se aquela pessoa que foi a um centro mediúnico contactar um espírito inferior para fazer um trabalho mal, né? Fala em trabalho, né? Para fazer um trabalho ruim para aquela outra pessoa, ou ficar doente, ou perder emprego, ou morrer, seja lá o que for. Se ela foi lá, isso pode pegar? Claro que pode. Ah, mas como? Como? Se a pessoa tiver na mesma sintonia daquele espírito, ela vai receber o mal, porque ela está atraindo. Quer dizer, quando um espírito recebe num centro mediúnico, né, um presente, uma encomenda qualquer, para atrapalhar a vida de alguém, eles podem não ir. Recebe, não vai fazer nada. Mas alguns podem até sentir prazer nisso. Eles são maus, eles querem mais que outros venham engrossar o grupo deles. Eles vão fazer. Mas quando eles chegam, né, não encontra, não sabem onde é que tem que ir. Por quê? Não há sintonia para que essas pessoas que são alvos dessa inferioridade não estão na mesma sintonia, não há sintonia com elas. Então, eles podem estar no mesmo ambiente, essa pessoa na dimensão material e eles na dimensão espiritual, no mesmo ambiente onde os outros estão, e não serem vistos. Né? Porque a sintonia é que faz a aproximação. Então, nunca que esse espírito inferior vai conseguir êxito no trabalho que lhe foi encomendado. Porque ele não vai encontrar a pessoa. Ele não vai encontrar aquela alma. Porque ela está numa sintonia muito diferente da dele. Ele não alcança.
Então aí sim, se ele tiver numa sintonia igual, se ele for igualzinho, aí é fácil. Aí é fácil encontrar. Aí é aquela história, por que que Deus não impede? Porque a pessoa que é responsável por isso. Se a gente tiver numa sintonia inferior, de querer o mal também para as pessoas, a gente está mais aqui merecendo receber um também. Não é? Se a gente não está desejando. Né? Se a gente roga uma praga em alguém para alguém dar uma topada ali na rua e levar um tombo, a gente não está desejando também dar uma tropeçadinha e cair também? Ué, balas trocadas. Não pode reclamar, não é isso? Então, se nós desejamos o mal, a gente tem que ficar muito atento, porque a gente também pode receber esse mal. Se nós pudéssemos ver o tráfego de energia que existe aí, na parte material, né, Abel? As energias passando para pegar o canal ali, o rádio lá. E deve ser lindo, né? Porque isso deve ser uma coisa belíssima, né? Imaginemos o pensamento, gente. O tráfego de pensamento. Indo e voltando, as energias se cruzando. E nenhuma se embaraçando se ela não tem a sintonia da outra. Passa assim, ó. Nenhuma se embaraça com a outra. Só se assimilam e se misturam as semelhantes. As outras não. Então é muito intenso isso. Né? Porque o pensamento, ele é constante, ele é atributo da alma. A alma pensa incessantemente. Até quando a gente pensa que não está pensando, a gente pensa que não está pensando. É a realidade. Né? Então, quando Jesus recomendou orai e vigiai os seus pensamentos, é porque a vigília de pensamento é muito mais importante do que a própria oração, a própria palavra. Falar é muito fácil. Sentir o que fala é que é o problema. Né? Então, por quê? Qual é a melhor prece a se fazer? É aquela que vem do coração, que vem do nosso sentimento. Não é uma prece que a gente decorou. Essa é do lábio, da boca para fora. E a prova disso é o Pai Nosso. Que a gente ora, o Pai Nosso. O Pai Nosso é a prece mais completa que tem. Ela é linda, ela é profunda, ela é intensa. Agora a gente não sabe o que fala ali. A criatura que está lá com um afeto quase morto ali, começa a orar, começa a rezar o Pai Nosso, do jeito que morre. Aí, tá vendo? Deus não ouve as minhas preces. Ah, é? Olha o que você pediu lá. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Foi feita a vontade do Pai. Né? E a gente chama de Pai Nosso. Que Pai Nosso? Desde quando a gente se considera irmãos aqui, nessa terra? Pai Nosso é o quê? A gente tem o mesmo Pai. E quem tem o mesmo Pai é irmão. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que hipocrisia é essa? Que perdão da onde? A gente quer ver a caveira do outro. Né? Que perdão. O ideal é esse. Ora, não foi à toa que Jesus ensinou essa prece. Né? Essa foi a prece do Senhor. Né? A oração dominical. A oração do Senhor. Então, ele fez essa prece ao Pai dele, né? Que é Pai Nosso também. Então, a gente vê que a palavra, quando ela não está associada ao pensamento e ao sentimento, ela não vale muito. Ela nem convence. Ela nem convence. Né? Ela não convence, porque ela não carrega energia. Ela não carrega isso. Então, o que importa realmente é o que se sente. E o que se sente não se pode esconder dos espíritos. Os espíritos veem tudo, sabem de tudo. Sabem quais são as nossas intenções. Então, um espírito, quando ele tem a vontade de atrapalhar a vida de alguém, e isso acontece em todos os ambientes, em todos os lugares, principalmente nesse trabalho que a gente faz aqui, porque isso não interessa aos espíritos inferiores, nem um pouco. Um esclarecimento como a doutrina espírita passa, não interessa aos espíritos inferiores.
Então, quando eles querem atrapalhar a nossa vida para a gente não fazer esse trabalho, eles nos estudam muito bem e eles sabem muito bem quem eles podem pegar. Eles sabem muito bem aonde o mato que eles vão tirar lenha. Porque eles sabem aonde tem lenha. Né? Agora, por que algumas pessoas não são afetadas? Porque eles não vão perder tempo ali. Eles vão pensar, bom, ali não adianta perder tempo, porque fulano tem convicção, não vai dar certo. Aí vai procurar outro mais fraco, aquele mais suscetível das suas influências. Então, nas relações do além-túmulo, o que vale é a nossa intenção, é a superioridade de pensamento, de sentimento, isso que toma realmente partido e valor na dimensão espiritual. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos levar ao mal? Por quê? Eles respondem, pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. Ficam com inveja, né, dos bons. Não tô lá, você também não vai. Um exemplo grosseiro, mas é engraçado. Quando a gente é convidado para uma festa e a gente não sabe qual é o traje a usar, aí a gente não tem também muita intimidade para perguntar, e a gente não sabe como é que a gente vai, né? Se vai muito bem vestido, se vai mais simples, se vai mais esporte. Aí a gente vai do jeito que a gente acha que é. Vai arrumadinho, mas vai do jeito que a gente acha que é. Aí a gente vai. Muito esporte, chega lá, tá todo mundo a rigor, tá todo mundo muito arrumado. A gente começa a olhar e procurar alguém que esteja igualzinho a gente pra gente ficar perto. Né? Pois é. Outra coisa terrível, quando a gente está sentindo uma coisa, que está com uma doença, liga a benção, faz favor. Está quase terminando, mas eu estou derretendo. Aí a gente chega num lugar conversando, um consultório médico, né? Sala de espera. Aí a gente está lá com os nossos problemas, com as nossas dores, chorando um pouquinho. Aí o outro começa, fulano, você está igualzinho a mim. Aquilo parece que dá um alívio, assim. Né? Como a gente diz, eu não vou morrer sozinho, ou eu não estou nessa sozinho. No lugar da gente ficar triste porque o outro também está, a gente até recebe, assim, tem um pouquinho de alívio e fala assim, fulano, e aí, você melhorou? O que você está tomando? O que você fez? Né? A gente se consola com os outros, né? Então os maus também se consolam com os maus. É claro que eles querem que a gente vá para perto deles se a gente for ruim. Então, eles fazem esse arrastamento. Agora, segundo o Livro dos Espíritos, esse arrastamento não é irresistível. A gente tem como resistir aqui na Terra. Eu não sei, olha, quando a gente fala filme, é sempre uma coisa complicada. A gente dá exemplo, né? Mas Ghost foi um filme que se aproximou muito. Se aproximou muito da realidade. Estão lembrados quando aquele rapaz que mandou matar, né, porque queria o trabalho, aquele que era amigo dele, quando ele morreu, quando aquele vidro, né, fincou que ele morreu? O que veio para levá-lo? Aquelas sombras. Foi o que eles encontraram para encenar a inferioridade, os espíritos inferiores. Eles vieram logo, passar a mão neles. Voltando ao assunto daquele que foi num centro mediúnico para fazer mal para o outro, neste momento ele se compromete com aquele espírito inferior. Isso não vai ficar de graça. Não vamos achar que ele pagou a dívida dele com aquela galinha preta, com aquele charuto, seja lá com o que ele pediu lá. Não foi, não. Ele vai pagar caríssimo. Aquilo não vai ficar com aquele precinho ali, daquele despacho lá, não. Aquilo vai ficar muito caro. Vai ser a fatura quando chegar. E sabe quando ela vai chegar? A partir do momento que ele se comprometeu ali. Não vai precisar morrer para isso, não. Aquele espírito já vai ficar na cola dele. Já vai ficar no ambiente dele. Porque boa sintonia ele não tem. Ele foi lá pedir o mal para o outro. Ele está aberto. Ele é inferior. Então, ó, o outro desencarnado, o espírito comprado lá por ele, já sabe que com ele consegue as coisas, porque ele está na mesma sintonia. Então, vai ficar no ambiente íntimo dele, vai ficar no campo energético dele. Aí vai começar a infernizar,
vai começar a inspirar, vai fazer que ele faça coisas que o outro quer, que ele não pode, porque ele não tem o corpo. É uma troca justa, não é? Vamos combinar se não é uma troca justa. Ele não foi lá pedir os serviços do Espírito? O Espírito agora pede os dele. Começa ali o pagamento. E depois a fatura mais alta é ao desencarnar. Porque não vamos ter dúvida, eles vão estar à espera. Eles vão estar à espera. Né? Então, para que uma pessoa, né, vai se comprometer com o espírito inferior? Ah, mas eu nunca fui a um centro. Deus que me livre, graças a Deus. Mas cuidado com os pensamentos. Porque desejar que o outro dê uma topada e caia no chão também não é bom, não. Por quê? Quem é que vai empurrar aquela pessoa? Ela não vai cair sozinha, não. Com certeza, se ela estiver merecendo essa praga que a outra está rogando, ela não vai cair sozinha. Alguém vai empurrar ou vai direcionar ela para uma calçada com buraco, com uma pedra, um meio-fio fora de nível. Vai desviá-la para um canto desse. Quem é que vai fazer isso? Um bom espírito? Aquele que está ali, no campo energético daquela que assimilou imediatamente aquela alma inferior com o pensamento que teve de jogar praga na outra para ela cair. Né? Pois é. Aí, olha aí o comprometimento. Quando que essa pessoa se livra disso? Ela vai se livrar? Claro que vai. Ela vai elevar a sintonia dela. Ela vai ter que mudar, reforma íntima, se arrepender de ter pensado assim. Né? Então, a gente não precisa de ir para centro mediúnico fazer mal para ninguém. Basta desejar o mal para essa pessoa, porque não vão faltar espíritos para concretizar os nossos pensamentos. Então, o pensamento é muito sério. O nosso pensamento é muito sério. Tanto para o bem quanto para o mal, né? É sério nesse sentido. Acontece. Quando nós temos bons pensamentos, a gente às vezes vê uma coisa triste na televisão, um pai ou uma mãe que perdeu um filho, ou uma desgraça qualquer que aconteceu, dá uma dor na gente, a gente queria poder fazer alguma coisa, né? Mas o que eu posso? Pode muito. Faz uma prece, vibra positivamente para aquela pessoa, ainda mais que a gente está vendo a carinha dela lá. Põe ela no nosso pensamento, pede ajuda a Deus, aquilo ali vai chegar para ela. Não tenhamos dúvida que isso vai chegar. Porque da mesma maneira que chega o mal, chega o bem. Espíritos bons que estão ali vão levar energia boa para aquela pessoa. Né? O nosso pensamento, ele tem uma força poderosíssima. A gente que não tem ideia disso, que a gente não se conhece, né? Não sabe do que é capaz, né? Acho que eu li tudo, né? Seu desejo é de o impedir, tanto quanto puderem, que os espíritos ainda inexperientes atinjam o bem supremo. Claro que eles não querem perder reforços. Né? Quanto mais eles puderem segurar o espírito da inferioridade, mais eles vão fazer. Às vezes aqui na reunião mediúnica, a gente recebe aqui espíritos, né? Os médiuns dão passividade a espíritos que vêm, mas são comandados pelos outros. Aí o dirigente da reunião conversa com eles, pede para eles mudarem de lado, né? Eles têm medo, eles não querem. É igual aqui, igualzinho aqui. Aquele que se junta a um grupo de traficante, o que acontece quando ele sai? Ele é morto. Né? Aquele que entra tem dificuldade de sair. Alguns conseguem, mas a maioria não consegue sair. E eles não querem falar. Vai lá, se acontecer uma desgraça qualquer lá no morro, para ver se alguém vai dar depoimento. Todo mundo fica quieto, todo mundo tem medo. Por quê? Porque está comprometido, às vezes, de alguma forma, ou tem medo de ser atacado por eles. Né? Então, a mesma coisa acontece na dimensão espiritual. Os espíritos que, às vezes, nem são muito inferiores, mas que por uma fraqueza ou outra caiu na mão deles, né? Nas mãos entre aspas, eles têm medo do que pode acontecer com eles. Eles são inseguros, porque eles são aprisionados. Mas se aprisiona espírito? Indefinidamente não. Mas isso pode ser feito energeticamente falando. Né? Com a energia inferior, você pode tirar a ação do espírito, torná-lo inativo por tempo determinado, sim.
Aí é o que muitas vezes se faz, que às vezes a pessoa vai a um centro mediúnico, aí o outro fala, ih, fulano, você está muito carregado. Tem que fazer uma limpeza aí, né? Eles chamam de puxada, eu não entendo muito disso, mas eu conheço algumas coisas. Aí tá, faz na frente da pessoa, né? Aí aquele espírito passa para o médium, fala aquele monte de impropério e a pessoa fica apavorada, porque ele fala, eu vou te matar, você vai ver o que eu vou fazer com você. A pessoa fica louca, fica fraca, com medo. Ora, quem não teria medo? Você não sabe com quem você está lidando, você não está vendo o espírito, você está sentindo os efeitos dele na sua vida, de repente ele diz que ele vai te matar, você fica apavorado. É igual uma pessoa que está num grupo qualquer aí, que não é ruim quanto eles, mas está num grupo e o outro fala assim, você cala a boca, que senão eu vou te matar. Ele cala a boca, ele não abre a boca, ele tem medo, né? Então acontece isso aí. Quer dizer, aí sai, né? Passa para o médium, o espírito. Aí eles falam que eles vão levar e vão amarrar, vão prender. Aí o espírito realmente, a pessoa acha que ela está livre, mas ela não está não. Primeiro que aquele espírito estava no campo de energia dela por alguma razão. A atração foi feita por ela, senão não entra, né? Nós é que fazemos a atração, é que fazemos o convite para o nosso campo de energia. Mas ele temporariamente, ele fica mesmo inativo, por causa da energia, que vai separar, ele vai ficar temporariamente ali, como que aprisionado, mas não é prisão, porque ninguém prende espírito, que espírito é energia, mas ele também é inferior. Então ele pode achar que ele está, assim como um espírito que recém desencarna, ele não sabe que ele pode passar por uma parede. Fecha a porta, ele fica do lado de fora, ele não sabe disso. Então ele ainda muito ignorante, ele acha que ele está preso, porque energeticamente ele está inativo. Quando ele entende isso, e não demora muito, porque ele supera aquela energia e sai, ele volta para aquele campo energético que ele estava com carga total. Muito pior do que antes, que ele vai com mais ódio, com mais raiva. Então não é isso que ajuda, né? Às vezes as pessoas falam, centro espírita, não adianta nada, vai para um centro aí, brabo desses, que eles fazem uma puxada, nunca mais vai voltar. Centro espírita não faz puxada em ninguém. Centro espírita não tira espírito de ninguém. Centro espírita ora. Nas reuniões mediúnicas, nós oramos para essas almas. Se elas recebem a permissão de darem o seu depoimento através de um médium que está dando essa passividade, essas almas vão falar, vão ser orientadas, evangelizadas, socorridas, mas não impedidas de nada. Porque se nem Deus interfere no livre-arbítrio que Ele nos deu como presente quando nos criou a sua imagem e semelhança, a gente pode fazer isso? Não. A pessoa que tem que entender, por isso que a gente sempre fala quando vem gente aqui precisando de prece, que estão com um problema em casa, influenciação espiritual, a gente sempre recomenda, faça a sua parte. Ore, ligue-se com a casa. Agora, procura ver no seu dia a dia, no seu comportamento, nas suas ações, o que você está fazendo que pode estar fazendo a atração desses espíritos para o seu campo de energia. Senão eles não vão. Isso é importante que a gente se conscientize disso. Um espírito que está nos obsidiando, que está nos arrastando para o mal, ele não está fazendo isso a troco de nada, não. Existe aí alguma coisa. Ou é um comprometimento de vida passada, ou é um comprometimento desta vida, ou é a sintonia que está ruim e está igual a dele. À toa ele não faz, a troco de nada ele não faz. Até porque se a pessoa está numa sintonia a mais, ele não vê a pessoa. Ele não entra nesse campo de energia. Então nós somos os únicos responsáveis pela interferência inferior ou superior de espíritos em nosso campo energético. Nós somos os únicos responsáveis. Quando acontece um processo obsessivo, a responsabilidade é dividida entre o obsessor e o obsidiado. Porque é com a nossa permissão que eles se chegam até nós. Isso
foi a 281. 282 em diante, dever para casa. Até na semana que vem, vocês vão levar esse deverzinho para a gente trabalhar aqui. Mas levando também este ensinamento da doutrina espírita. Espíritos não nos obsidiam quando não são convidados por nós. Não entram em nossa casa quando não são convidados por nós. E olha que eu não estou me referindo à casa material em que moramos. Porque nesta casa que nós moramos, outros moram também. E nós não podemos responder nem controlar o pensamento e sentimento dos outros. Mas eles podem estar dentro da casa em que moramos, mas só estarão dentro do nosso templo, que é o corpo, não dentro, né, no nosso campo de energia, se forem convidados por nós. Então, aquela pessoa que vive no seu ambiente, não importa a influência que esteja ali, não importa quem está sendo obsidiado, quantos espíritos inferiores estejam ali. Importa que na casa mental dele não entra. Não entra se ele não convidar, se ele tiver com uma sintonia superior. Então, isso é que a gente tem que manter em mente. Não tenhamos que ter medo, a gente tem que caminhar seguro. Seguro por quê? Porque isso está entregue a nós. Pensamento ruim apareceu porque somos inferiores e a gente abre porta mesmo. Aquele pensamentozinho, aquele orgulho, aquela inveja, aquela verdade, vamos sanar, vamos expulsar. Porque também não é o primeiro pensamento que eles aparecem, não. Tem que fazer uso. Né? A gente tem que demonstrar simpatia por esses sentimentos inferiores para que eles possam se chegar. Porque se fosse assim, ao primeiro pensamento, estaríamos todos perdidos, né? Porque somos inferiores mesmo. Então, logo que chegar, vamos fazer um trabalho de distanciar essas energias de nós. Muita paz para todos.